Estou aqui com a doutora Regiane Caniac. Doutora, fala um pouquinho de você pra gente. Bom, prazer estar aqui com você hoje, Priscila. Meu nome é Regiane Caniac, eu sou cirurgia dentista, eu trabalho com odontologia há cerca de 23 anos e eu trabalho no Paraná, mas hoje eu dou palestras fora do país, eu publiquei um livro a respeito de osteonecrose cavitacional, que é um ramo de cirurgia avançada baseado na osteoimunologia. Eu atendo pacientes no meu consultório também, dentro de uma odontologia mais integrativa e dentro das minhas especialidades. Eu vou contando ao longo da noite um pouquinho mais sobre isso. Então tá bom. Então conta um pouquinho sobre você ter estudado na Alemanha. Então, estudar na Alemanha para mim foi um marco na minha carreira. Eu já buscava alternativas diferentes para os meus pacientes e quando eu quando eu tive contato pela primeira vez com o conceito das cavitações, eu quis pesquisar em que lugar no planeta quem tinha mais informações a respeito disso. E eu encontrei o Dr. Johann Lechner. Ele é um médico e dentista alemão lá na cidade de Munique e eu tive a oportunidade, o privilégio de estudar com ele, fazer um estágio, um seminário, uma capacitação no método cirúrgico que ele faz. E hoje eu represento o ICOSIM no Brasil, que é o Colégio Internacional de Osteoimunologia Maxilomandibular, e eu também dou cursos da técnica que eu aprendi. Então foi um ponto de vista bem diferente do que eu tinha na minha odontologia e do que eu tenho hoje. Então, além do consultório, você também dá aulas? Dou. Então eu tenho hoje eu tenho o meu consultório que eu faço a prática clínica, porque eu acredito que não dá para a gente ensinar se a gente não tiver a base do que a gente está ensinando. Então eu dou aulas hoje online, presenciais. Até aqui está o símbolo, né, do ICOSIM, que eu sou representante científica no Brasil, e a gente tem esses cursos de osteoimunologia maxilomandibular, de osteonecrose cavitacional e desse conceito de técnica cirúrgica seguindo os princípios, né, da odontologia integrativa preconizada pelo Dr. Johann Lechner. E eu também dou aulas a respeito do curso de laser puntura. Então, a gente tem uma técnica baseada na acupuntura, na medicina tradicional chinesa, que é uma das minhas especialidades. Então, eu também dou aulas nesse sentido, voltadas para o cirurgião dentista, que quer levar uma abordagem mais natural dentro do seu consultório e trazer benefícios para o paciente. E o que você viu de diferente em relação a diagnóstico? Então, diagnóstico é um ponto bem crucial para a gente considerar dentro de qualquer prática na área da saúde. Um bom resultado, uma assertividade num planejamento, ele depende muito do diagnóstico, é ali que tudo começa. Quando a gente fala em cirurgia, em osteoimunologia, hoje o meu diagnóstico, ele se baseia muito em densidade óssea, no estudo do que está acontecendo com o meu paciente e dessa verificação das osteonecroses. Isso é uma dificuldade, porque nos métodos tradicionais, se você pega uma radiografia periapical, uma radiografia panorâmica, você muitas vezes pode não identificar essas patologias. E hoje, com essa abordagem, eu consigo mapear se está acontecendo alguma coisa com o meu paciente ou não. Já dentro, pensando agora no diagnóstico, dentro da medicina tradicional chinesa, também é um ponto de vista diferente. É uma filosofia de tratamento que você se preocupa muito com a causa dos sintomas. Eu vejo que hoje, dentro da medicina normal, se trata muito o sintoma. Então, você tem uma dor, você toma um remédio para aquela dor. E nem sempre se vai a fundo no padrão, na raiz dessas doenças. Então, as pessoas estão doentes, tomando remédios para os seus sintomas, e muitas vezes a causa daquilo está lá, subliminar. E a medicina tradicional chinesa, ela tem esse ponto de vista já integrativo, de ver o paciente como um todo. E então, quando eu penso no meu diagnóstico hoje, eu acabo juntando esse conhecimento também,
porque a gente consegue pensar na raiz dos problemas. Isso é muito importante, porque tem pacientes que rodam de consultório em consultório e mesmo das nossas clínicas, muitas vezes, sem ter uma solução, uma resolução para o que acontece com eles. E hoje eu vejo que eu consigo praticar um diagnóstico mais completo e eu sou muito mais resolutiva nos meus casos, e eu também ensino muitos colegas dentistas a chegarem nesse ponto também e fazer essa diferença na clínica deles, ter esse diferencial na clínica deles. A técnica cirúrgica da Alemanha, ela é muito diferente do Brasil? A técnica cirúrgica da Alemanha, preconizada pelo Dr. Johann Lechner, ela tem muitas similaridades com o que a gente tem aqui no Brasil. A diferença principal que eu vejo seria com relação aos equipamentos que eles têm disponíveis, mas o princípio da técnica, ele é muito similar. Então, foi tranquilo adaptar a técnica do Dr. Johann Lechner aqui para o nosso curso, sem, como é que eu vou dizer, praticamente ipsis literis o que ele faz lá. Desde do preparo do paciente, do manejo desse paciente antes de uma cirurgia, da técnica cirúrgica em si e esses cuidados que a gente vai ter no pré e no pós-cirúrgico para que não hajam intercorrências ou que você não tenha recidivas, né, que você tenha novas inflamações acontecendo, principalmente uma nova osteonecrose, uma cavitação óssea. Então, eu vejo que ela é uma técnica tranquila para a gente aplicar, mas os detalhes fazem a diferença. Sim. Como você chegou no caminho integrativo? O caminho integrativo na minha vida começou, eu acredito que com uns 2 ou 3 anos de formado. Porque eu já tinha tido oportunidade de pôr em prática o que eu tinha aprendido na minha base, na minha formação de faculdade, e eu já tinha descoberto que não era bem daquele jeito. Muitas técnicas, muitas abordagens que a gente faz no dia a dia, você acaba vendo que o paciente, ele tá com aquela doença ou tá com aquela dor que ele traz que não tem a ver com a boca, e a gente fica acompanhando esses pacientes com as suas queixas. E eu pensava como dentista se eu não tinha mais nada que eu pudesse fazer por eles, além de tratar os dentes, as restaurações, somente o dente. Então, eu entrei num caminho da acupuntura a partir disso, vendo uma colega que trabalhava no meu consultório, e os meus pacientes ficavam incrivelmente mais tranquilos quando passavam com ela pela técnica. Falei, olha só, existem técnicas que a gente pode utilizar de forma complementar na nossa prática que fazem diferença. Eu vou estudar isso. E aí é um caminho sem volta, quando a gente começa a enxergar que existem outras formas de você levar a saúde para o seu paciente, sem fugir da odontologia, mas dentro da nossa prática, isso é muito gratificante, tanto para a gente quanto para o paciente. Sim. Qual que seria a solução? Olha, a solução vai desde o profissional buscar ferramentas, conhecimento, fazer capacitações, habilitações, abrir a mente para as práticas integrativas e complementares. Hoje a gente tem reconhecidas pelo SUS inúmeras práticas que podem ser utilizadas durante a nossa clínica diária. E os benefícios para os pacientes são incríveis, porque a gente vai desde trabalhar a ansiedade, os medos que o paciente tem conforme o procedimento, até reduzir a quantidade de medicação que o paciente precisa tomar do procedimento cirúrgico que eu fiz. Então, hoje, eu como cirurgiã, fazendo cirurgias avançadas, trabalhando com implantes, trabalhando com enxertos, com as cirurgias de osteonecroses, de cavitações, a gente vê o quanto é invasivo para o paciente uma cirurgia. E tudo que você puder utilizar de recurso para minimizar o desconforto do paciente, desde o emocional, o físico, as intercorrências que possam acontecer na cirurgia, é muito enriquecedor para o profissional, porque a gente tem um certo empoderamento
em você ter soluções para as queixas que o paciente te traz. E, por outro lado, o benefício para o paciente é se sentir compreendido, se sentir acolhido. Então, isso é muito bom. Quais as principais dificuldades do paciente hoje? Olha, eu acho que as principais dificuldades que o paciente encontra, principalmente esse perfil de paciente que eu atendo, que é importante a gente ressaltar que existem diferentes tipos de pacientes, assim como existem diferentes tipos de profissionais. E é importante que seja assim, porque ninguém é igual a ninguém. Mas eu tenho hoje um perfil de pacientes que é aquele paciente que já rodou muitos consultórios, que tem um implante que já perdeu várias vezes e não conseguiu ter sucesso, ou pacientes poliqueixosos que têm muitas dores, doenças autoimunes, pacientes oncológicos. São pacientes com uma situação mais delicada de saúde, com dores que muitas vezes, pelos relatos do que eles me dizem, é tido como, isso é coisa da tua cabeça, isso é assim mesmo, vai ter que tomar esse remédio a vida toda. E a pessoa, ela aprende a conviver com uma condição crônica, sendo que ela pode ter mais qualidade de vida. Então, acho que a principal dificuldade para o paciente hoje é sentir essa empatia do profissional, ou até mesmo esse entendimento do que acontece com eles. Eu vejo, às vezes, meus pacientes falaram, nossa, até eu sabia que eu não estava louca, que bom que você me compreendeu. Então, eu acho que essa compreensão, essa tentativa de ajudar, esse entendimento é muito válido. Hoje eu penso que bom que não tenho todas as respostas, mas eu tenho muitas respostas que eu não tinha antigamente, e isso norteia muito o meu tratamento. E quem ganha é o paciente. Sim. Quais práticas integrativas você usa? Olha, eu diria que hoje no meu consultório, para uma cirurgia ou para os meus procedimentos, eu uso todas as práticas que eu aprendi. Vamos lá, deixa eu listar algumas aqui. Eu gosto muito de usar a ozonioterapia, que é uma prática que você pode aplicar desde para estimular um tecido, para favorecer uma cicatrização, até para você ter uma excelente descontaminação. Então, as periodontias que a gente faz, os tratamentos periodontais, mesmo o tratamento endodôntico, infecções que o paciente tenha, são assim rapidamente melhorados com o uso da ozonioterapia. Então, isso reduz, a gente não diz que substitui o antibiótico, mas reduz muito a necessidade do antibiótico. Isso é importante. Tudo tem sua indicação. Eu tenho uma formação também na USP em termografia crânio-cervical. E a termografia, às vezes eu coloco alguns vídeos, ela chama muita atenção porque você consegue visualizar o que está acontecendo com o paciente sem nenhum exame invasivo. Então você consegue enxergar através da imagem térmica as dores do paciente. Então isso até traz uma conexão bacana com o paciente, porque ele enxerga na imagem aquele ponto de dor, é visível a dor. Muitas vezes o paciente tem uma queixa, você não vê, mas com a termografia a gente consegue ver além. Então isso facilita muito, por exemplo, um tratamento que eu quero saber se a dor é de origem muscular, aquela dor que o paciente relata, ou se é somente dentária, bruxismo em ATM, a gente usa bastante. Já a técnica do laser, o laser ele tem propriedades incríveis para estímulo de tecido, desde dar analgesia, reduzir inflamação, favorecer a cicatrização. A gente pode utilizar o laser também para dores, para edemas, pode utilizar o laser também para descontaminação, na técnica do PDT. E eu gosto de associar o laser com a acupuntura. Então, a acupuntura é uma das minhas paixões, como eu já mencionei, sou especialista em medicina tradicional chinesa. A acupuntura também é uma técnica que eu utilizo muito no consultório, então é um recurso a mais que a gente tem. E nem todo paciente gosta de agulhas, Mas a medicina tradicional chinesa, o estímulo do ponto de acupuntura
ele é muito impressionante. A gente tem estudos de imagem que mostram a ativação da área cerebral quando você pressiona ou estimula aquele ponto de acupuntura. Então tem um sistema neurofisiológico que faz a acupuntura acontecer. E por muito tempo a acupuntura foi tida como mística, ela não foi compreendida por nós no Ocidente. Mas, nossa, ela é milenar, né? Tem mais de 5.000 anos de estudo aí. E agora, com a nossa ciência, a gente consegue comprovar a eficácia dela. E na laser puntura, quando a gente une esses dois conhecimentos, a gente tem um efeito terapêutico bem intensificado, o do laser com a medicina tradicional chinesa. Então, esses são alguns exemplos de práticas que podem ser utilizadas, que vão desde o tratamento clínico normal, né, de uma restauração que você vai fazer, até dores que o paciente sente, dores de articulação, bruxismos, a própria ansiedade, o medo quando o paciente chega no consultório, ou o paciente que tem crises de ansiedade ou fobias, a gente consegue ajudar muito ele a ficar mais à vontade no tratamento, até chegar a ponto do paciente dizer, nossa, como é gostoso estar aqui nessa cadeira, que bom estar aqui, ao invés de estar querendo sair correndo do tratamento. Então, eu acredito que você ter ferramentas na sua clínica, recursos terapêuticos, técnicas que você possa utilizar, dá um leque de opções muito importante para o profissional. A gente não tem aquela limitação de ter uma situação que você não tem o que você fazer. Você sempre tem uma solução. Então, acho que isso é bem interessante. Cita então para a gente um exemplo de melhora na cirurgia usando essa abordagem. Olha, por exemplo prático, assim. Antigamente, quando eu tinha um sangramento muito intenso durante uma cirurgia, tipo uma hemorragia, eu pegava um comprimido de Transamin, macerava ele, colocava no local da hemorragia e estancava aquele sangue, né, estancava aquela hemorragia por conta dessa bioquímica usando um fármaco. Hoje, eu consigo estancar hemorragias ou um sangramento mais exacerbado durante a cirurgia com o uso de homeopatia, 4 gotinhas de homeopático na sublingual, e o uso do plasma, do LPRF, o plasma, os concentrados plaquetários, né, que a gente faz com o próprio sangue do paciente, favorecendo o coágulo de forma completamente natural. Então, são 2 formas diferentes de resolver a mesma questão. Eu particularmente prefiro a mais natural. Outro exemplo, por exemplo, edemas, né, quando o paciente tem um inchaço pós-cirúrgico, quando o paciente tem hematomas, quando ele fica roxo, né? Antigamente, o que eu tinha de recurso para um edema? Entrar com corticoide, num caso mais exacerbado, para um hematoma, pedir para o paciente passar um iridoide, né, que era a pomadinha que tinha disponível, e tinha esses recursos. Hoje, com o laser, eu consigo trazer bastante conforto para o paciente para essas mesmas situações, usar pontos de laser puntura, pontos de acupuntura que favorecem a drenagem. Então, a gente consegue também, né, como um exemplo de situação, resolver da mesma forma, só que de uma forma mais natural. Cicatrização, por exemplo, antigamente a gente utilizava antibióticos dentro do alvéolo para fazer descontaminação, usava esponja de fibrina para fechar melhor aquele alvéolo, mas eu confesso para você que eu via alveolite nos meus pacientes. Eu via, não em todos, mas tinham esporadicamente algumas situações. Hoje eu uso o ozônio para fazer essas descontaminações, uso a ozonioterapia e uso o plasma rico em plaquetas e fibrina, né, o LPRF. E eu não vejo mais alveolite. Faz muito esporadicamente algum caso que você tenha uma infecção pós-cirúrgica. Antigamente era comum
Não, é assim mesmo, você extraiu um terceiro molar, era comum ter uma alveolite depois. Eu aprendi que era comum alveolite, a gente aprendia a fazer tratamento de alveolite, de curetagem. Hoje eu não vejo mais. E eu tenho alunos no meu curso que relatam a mesma coisa, que depois que você começa a utilizar certas técnicas, e o LPRF faz parte de cirurgia avançada, e já é um recurso que não é só da odontologia integrativa, mas faz parte da cirurgia avançada. Mas quando a gente associa essas técnicas, realmente modifica o nosso resultado. Você vai ter outras preocupações na sua vida, se seu paciente está bem, né? Mas essas dificuldades técnicas a gente reduz muito. Então, isso é um exemplo bem interessante. E uma coisa exclui a outra? Não. A gente não pode dizer em nenhum momento que uma prática complementar ela substitui a medicina tradicional. Por isso que elas são práticas integrativas e complementares. Embora a gente consiga resultados iguais ou até superiores, muitas vezes, com as práticas complementares, em nenhum momento a gente, como dentista, vai retirar uma medicação que o paciente toma ou vai privar ele de tomar uma medicação quando ele precise. Mas a gente consegue trabalhar paralelamente e, às vezes, o próprio médico, em situações, por exemplo, que o paciente tem alguma patologia crônica, o uso de longa data de remédio, pode detectar uma melhora que ele fala, olha, vamos ajustar a tua dose, você precisa de menos medicação ou você não precisa mais de medicação. Mas isso é importante porque às vezes as pessoas têm um certo preconceito com as práticas complementares, como se elas fossem místicas, esotéricas, ou às vezes é um pouco de falta de conhecimento mesmo, do mecanismo de ação dessas práticas. Mas uma coisa não exclui a outra, né? Mas é importante que o profissional saiba exatamente o momento de indicar as técnicas, a dose adequada para esses procedimentos, que tenha uma capacitação adequada para poder usar na hora certa, no momento certo. Senão, a prática complementar também pode causar problemas. Assim como dizem os antigos, né, que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose, né, da mesma substância. Então, o bom senso, o conhecimento e a capacitação fazem toda a diferença, tanto na medicina tradicional quanto nessa abordagem integrativa. Certo. E quais as dificuldades de quem está começando? Olha, quem está começando, né, numa prática integrativa normalmente sente uma espécie de choque. Eu me senti um pouco traída no começo. Nossa, então, o que eu aprendi na faculdade, não só na faculdade, porque eu nunca parei de estudar. Eu acho que eu sou até um pouco viciada em fazer cursos e leituras e estudos. Nunca parei de estudar, mas a gente percebia que não são mencionadas muitas dessas práticas ou tópicos nos nossos cursos habituais ou nos congressos. De um tempo para cá isso está mudando. Mas lá no meu começo, há 20 e poucos anos atrás, não era tão comum a gente ouvir falar. E eu vejo hoje ainda que isso é uma dificuldade para os meus alunos que estão começando, de mudar até a rotina de consultório que ele tem, para você poder usar. Eu tinha o meu primeiro laser, ele ficou, eu acredito que uns 2 ou 3 anos, numa gaveta que eu tinha no meu consultório. E isso acontece com muitos colegas. Você faz um curso, você adquire um equipamento, mas você não consegue trazer aquilo para o teu dia a dia, não consegue trazer aquilo para a tua rotina, para a tua prática. Eu acho que essa é a principal dificuldade. Você inserir na tua rotina novos elementos e você ordenar tudo isso, porque às vezes você estuda tanta coisa, você vê tanta coisa, que na hora do vamos ver, você está ali com o seu paciente e você pensa, e agora, o que eu uso? Tem tanta coisa para fazer que você não sabe por onde que você começa. Então, eu acho que o saber o que usar e quando usar é
é uma das grandes dificuldades de quem está começando, mas é uma das grandes habilidades de quem já dominou essa técnica, uma das conquistas. Então, isso é bem gratificante. Outro ponto que a gente tem que considerar como dificuldade para quem está começando seria a sinergia e o antagonismo. E sinergia e antagonismo são palavras que conceituam diversas coisas na ciência. Por exemplo, em medicamentos, em vitaminas, a gente tem, dentro da própria bioquímica do corpo, medicamentos que se anulam se você usar aqueles dois ao mesmo tempo. Então, eles competem pelo sítio, pelas ligações, e nenhum faz efeito. Isso também acontece com práticas. Se eu for utilizar um ozônio para descontaminar, se eu for usar também um laser para descontaminar, se eu for usar também, aí eu estou passando da dose. Se eu for utilizar acupuntura, às vezes meus alunos têm essa dúvida. Eu posso usar agulha, eu posso usar laser, eu posso usar mocho, eu posso usar... E querem usar tudo de uma vez só. Então, saber quando usar e como usar, que a gente acabou de falar, é importante, até para saber o que você vai utilizar de prática que se soma em efeito terapêutico e o que vai se anular de práticas em efeito terapêutico também. Senão você pensa que está tendo um resultado e você, por às vezes, ali é curva de aprendizado, né? Um desconhecimento, você pode não ter o resultado que você quer porque você está usando recursos antagônicos ao mesmo tempo. Então, acho que esse é um ponto interessante também. E, sobretudo, respeitar as diferenças, né? Eu vejo que, como dentista, a gente é treinado desde a faculdade em ter protocolos. Então, a gente tem protocolo para tudo. Você vai fazer uma restauração, você vai colocar tantos segundos de ácido, tantas gotas de adesivo, polimerizar por X tempo. Então, você tem ali um passo a passo para tudo que a gente faz. E quando a gente começa a considerar o universo integrativo, você precisa ajustar os protocolos aos pacientes. Então, dosagem de laser, combinação de pontos de acupuntura, dosagem de ozônio, vai depender muito do paciente que você está atendendo, da condição do teu paciente naquele momento. Então, esse ajuste de técnica, ele precisa respeitar as diferenças que existem, a individualidade dos pacientes e a condição que eles estão ali. Não dá para padronizar. Então, acho que esse é o ponto que mais grita para a gente, que quando a gente incorpora uma prática integrativa, seja ela na medicina, seja ela na odontologia, esse entendimento que não dá para fazer receita de bolo na saúde. Não dá para fazer a mesma prática, a mesma técnica do mesmo jeito para todo mundo. A gente precisa reconhecer essas diferenças. Sim. E é possível diminuir a ansiedade do paciente durante o tratamento? Diminuir a ansiedade do paciente durante o tratamento é uma das grandes possibilidades que a gente tem com a medicina tradicional chinesa e as suas derivações. Então, hoje, quando eu recebo um paciente que fala, nossa, a ansiedade para mim é um problema, eu não consigo controlar minha ansiedade, tem a consulta marcada, já está no outro dia nervoso, não dorme direito, ou tem uma cirurgia, um procedimento para fazer, a gente consegue, com a acupuntura, realmente tirar a ansiedade dos pacientes durante o tratamento. Eu não vou dizer que a gente vai tratar a ansiedade do paciente como um todo, porque enquanto eles estão no tratamento, enquanto eles estão no nosso consultório, é possível reduzir muito a ansiedade deles e, lógico, tudo é escolha nessa vida. Então, o paciente pode mudar o estado dele depois de um tratamento. Falar, nossa, que bacana essa sensação, esse bem-estar, eu posso fazer isso, fazer uma manutenção desse tratamento, eu posso ficar bem. E eu percebi o quanto a ansiedade pode ser resolvida ou melhorada com a medicina tradicional chinesa, quando eu vi vencer na minha gaveta as medicações ansiolíticas que eu tinha para preparo cirúrgico.
Então, quando meu paciente ia fazer uma cirurgia, eu tinha medicações que eu deixava lá reservadinho, dava meia hora antes, os tarja preta, que eram para acalmar meu paciente, deixar ele mais... o paciente fala, eu quero dormir, eu não quero ver nada. Então, eu tinha essas medicações. E eu comecei a utilizar, né, florais, a acupuntura, 2 ou 3 pontos de acupuntura. Normalmente são 2 pontos que eu utilizo. Quando precisa muito com um terceiro, mas a maioria com 2 pontos a gente consegue trabalhar muito bem com ansiedade, não era mais necessário utilizar esses tipos de medicação. Eu ainda tenho no meu consultório para casos muito estritos, né, que eu precise, como eu disse, uma coisa não invalida a outra, mas comparado com antigamente, eu consigo hoje trabalhar muito bem com ansiedade. E uma dificuldade que eu tinha com relação à ansiedade com os meus pacientes, eram pacientes, por exemplo, de bruxismo. Porque o bruxismo, ele tem um componente emocional associado. É muito comum o paciente que tem bruxismo, ele ter ansiedade associada. Então ele fica tenso, ele faz esse movimento de ranger de dentes, né? E muitas vezes isso desgasta muito o esmalte do dente, traz sensibilidade, tem uma série de desdobros, o bruxismo na vida do paciente. E como que eu fazia? Eu dava um relaxante muscular para o meu paciente tomar e entrava com uma placa, aquela plaquinha, né? O dispositivo interoclusal que o paciente utilizava para dormir. E eu via que isso não era suficiente, né? Porque eu sabia que tinha algo a mais, né, naquele paciente. Então hoje, além de eu conseguir trabalhar também essa questão muscular com a acupuntura, com o laser, com o ozônio, com a terapia neural, a gente tem condição de estimular esse paciente, seja com substâncias naturais, ou com florais, ou com acupuntura, com laser, com terapia neural, e também tem um efeito benéfico na ansiedade do nosso paciente como um todo. Então, hoje, isso faz parte do tratamento. Doutora, o que vem a ser a laser puntura? A laser puntura, já até vou colocar uma imagenzinha aqui, ela passou, mas ela já volta. Aí. Então, a laser puntura, aqui a gente tem uma imagem do laser no pulso, que essa é uma técnica chamada ILIB, que seria a irradiação, né, da artéria pelo laser. Aqui a gente tem alguns aparelhos de laser, são lasers de baixa potência, né? Lasers que a gente usa no comprimento de onda vermelho, infravermelho, dependendo do tecido. E aqui um exemplo, né, dos meridianos, de pontos e canais de meridianos que a gente tem na face. Então, como dentista, é muito importante que a gente conheça essa anatomia também. E a aplicação do laser. O que seria laser puntura? A laser puntura é a utilização, é uma das formas da gente fazer uma acupuntura sem agulhas. Né? A acupuntura, a medicina tradicional chinesa, ela tem várias formas de ser aplicada. Ela pode ser feita, reflexologia ou pelo Tuiná, apenas com massagem, que você faz estímulo dos pontos com pressão, né? A própria acupressão, né? Pressionar com os dedos, né? Os pontos para efeito terapêutico. A gente tem moxa, a gente tem ventosas, a gente tem o guaxá, a sangria, fitoterápicos, a fitoterapia dentro da medicina chinesa, N possibilidades de ativar esses pontos. A própria agulha, né, a agulha de acupuntura, conhecida, acupuntura vem, né, do termo acupuntura. E quando a gente fala em acupuntura sem agulhas, a gente tem algumas possibilidades, como o uso do stipper, uso do apong, uso da própria fitoterapia. E o laser, ele vem como uma dessas possibilidades de acionar esses pontos. A gente tem, então, o comprimento de onda do laser adequado para aquele tecido, para aquele estímulo, e você vai ter um efeito na célula a partir desse estímulo com laser, mas você também aciona o ponto de acupuntura com a sua propriedade terapêutica. E a gente tem aí no corpo mais de 400 pontos de acupuntura. E esses pontos, eles podem ser pontos de tonificação, pode ser pontos de sedação,
pontos de analgesia, pontos de equilíbrio para dor, pontos que geram uma homeostase na célula. Então, a gente tem várias características diferentes nesses pontos, e essa ativação neurofisiológica. E a gente soma isso com a técnica da laser terapia, então a gente tem um efeito terapêutico bem interessante. E os pacientes têm uma aceitação muito grande quando a gente fala de acupuntura sem agulhas com o laser, justamente por não ter o desconforto da agulha, que infelizmente muitos pacientes têm medo, né, de agulhas por N situações. Então, a laser puntura é uma técnica, um recurso terapêutico que a gente consegue associar esses benefícios para uma finalidade. E dentro da odontologia, a gente pode utilizar, então, a laser puntura para alívio da dor, para dores musculares, para inflamações, para edemas, para inchaços, para reparo daquele tecido, para cicatrização. Então, a gente tem bastante recurso. O ILIB, ele vem também com uma técnica interessante para reduzir a quantidade de radicais livres no corpo do paciente, ele reduz o estresse oxidativo do paciente, ajuda a oxigenar melhor aquele sangue, porque quando você faz a técnica do ILIB e aciona o laser na corrente sanguínea a partir da artéria radial, a gente normalmente faz uma sessão de ILIB de 30 minutos nesse ponto no P9. Por quê? Em 30 minutos já é comprovado que é o tempo que leva para fazer todo o circuito, aquele sangue todo ter passado pelo efeito do laser. E algumas características de sangues que tem aquelas hemácias todas aglutinadas, aquele sangue que não tá assim condensado, você consegue com o ILIB fazer com que essas hemácias fiquem soltas umas das outras, né, que elas fluam melhor pelo sangue, e dessa forma elas carregam mais oxigênio. Então elas levam mais oxigênio para os tecidos, para as extremidades. Então esse é só um exemplo, né, do que a laser puntura pode fazer para a gente. E como é que é possível tirar a dor com apenas um ponto? Olha, é incrível, mas é possível tirar a dor do paciente com um ponto. Quando a gente utiliza pontos específicos de analgesia dentro dos pontos de acupuntura da medicina tradicional chinesa, a gente consegue tirar a dor muitas vezes na hora do paciente. Isso foi uma das grandes dos primeiros das grandes surpresas que eu tive, porque eu era acostumada a prescrever uma medicação e esperar que o paciente me contasse 1 ou 2 dias depois se a dor dele tinha reduzido, principalmente dor de articulação, por exemplo. E quando a gente usa um ponto de acupuntura, pontos específicos, sejam esses pontos sistêmicos de analgesia ou pontos de microsistemas, o paciente fala na hora que a dor passou. Então, muitas vezes, a redução da dor é imediata. Eu só não consegui tirar a dor do meu paciente imediatamente quando aquela dor era relacionada a uma infecção. Porque daí aí você precisa de uma ação antimicrobiana. Aí a acupuntura, ela entra no sentido preventivo, no sentido curativo, no sentido de neuromodulação. Então a gente consegue tirar mesmo a dor com um ponto, e a gente pode pensar também em microsistemas. Microsistemas, muitos conhecem a aurícula, né, que tem refletida na aurícula todos os pontos principais dos 12 meridianos. A gente tem o microsistema da mão, conhecido como quiropuntura, que também tem aqui representação dos 12 meridianos. Muitos conhecem a reflexologia podal, né, que você tem na planta dos pés, nos pés, também o reflexo de todos os pontos do corpo. A iridologia também menciona uma espécie de microsistema. E a língua sempre foi conhecida na medicina chinesa como um microsistema também da língua. E um pouco desconhecido e pouco comentado, nós temos também o microsistema de acupuntura bucal, um microsistema relacionado aos dentes.
Então a gente também tem um microsistema acontecendo relacionado dentro da cavidade oral. E isso é facilmente encontrado na literatura germânica, na literatura alemã, mas por alguma razão não foi traduzido para nós aqui. Mas não é porque não está traduzido, porque não está mencionado, que não existe. Desde 1970, mais ou menos, quando o Reinhold Wohl fez o mapeamento dos pontos, ele confirmou os pontos a partir da bioeletricidade, ele já mencionou os pontos de microsistemas. E pontos de microsistemas, eles têm uma característica de ter um potencial muito forte para a remoção de dor. Então, quando a gente usa um ponto de microsistema, normalmente você consegue também ter uma ativação direta para aquele órgão, para aquele sistema energético. Então, sabendo quais pontos de microsistemas ou dos meridianos principais utilizar, a gente pode sim tirar dores específicas usando apenas um ponto. Eu vejo muitos pacientes com queixas de dor de cabeça, dor na articulação, dor no pós-cirúrgico, cervicalgia. O que seria possível fazer por eles? Ok, então vamos por partes. É muito comum pacientes virem com queixas diversas no consultório odontológico. A gente está lá para tratar um dente, mas acontece do paciente cancelar uma consulta porque ele acordou com as costas travadas ou está com a cervical atacada, como os pacientes dizem, e daí ele vai se sentir desconfortável na cadeira, ali na posição, ou sabe que vai ter um procedimento mais longo, ele já avisa, olha, hoje eu não posso ir para consulta porque eu tô com uma crise de enxaqueca, eu tô com uma cervicalgia muito forte, tô com uma lombalgia, não tem condição. Mas, e muitas vezes a gente acaba até cancelando essas consultas, né? Reagendando esses pacientes para outro dia, que eles se sintam melhor. Quando a gente tem alguns recursos terapêuticos extras à nossa disposição, como as práticas complementares, o que eu gosto de fazer? Por exemplo, se o meu paciente tem uma cefaleia, eu tenho alguns pontos de acupuntura que eu posso utilizar, tem alguns pontos com terapia neural que dá para a gente utilizar, e você consegue um alívio da dor durante o procedimento, até o paciente sai do consultório sem dor. A mesma coisa acontece com a articulação temporomandibular, a disfunção temporomandibular, a DTM, que também causa muita dor. Então, como a gente falou um pouquinho do bruxismo, né, que tem o componente de ansiedade, o quanto isso pode ser relevante, mas na DTM a gente pode não ter um componente de ansiedade, pode não ter o ranger dos dentes, a gente tem um desgaste daquele côndilo, a gente tem às vezes um desgaste, uma alteração na articulação, né, como se o paciente tivesse sem o amortecimento, né, daquele encaixe daquela articulação. Tem dores muitas vezes, dores que se refletem na parte cervical, na parte de pescoço, dor irradiada para a cabeça, provenientes da articulação temporomandibular. Assim como as neuralgias também, tem em crises aspectos de dor muito, muito importantes. Com o laser a gente consegue trazer um alívio significativo. Com a acupuntura a gente também consegue um alívio bem significativo, com o ozônio também. Então são práticas que você pode usar para reduzir a dor de uma disfunção temporomandibular, isso junto com o seu planejamento. Eu gosto também em DTM de indicar um fisioterapeuta que trabalhe com fáscias musculares para você também poder equilibrar o paciente como um todo, porque o paciente não é só essa musculatura, normalmente ele tem pontos gatilhos espalhados em vários locais, né, do corpo, então a gente tem esses recursos para esses casos. A dor pós-operatória, então dor pós-operatória ou até mesmo aquele paciente que chega com uma dor e já quer fazer uma cirurgia e a gente precisa preparar esse paciente, a gente tem condição de utilizar com muito sucesso
a laser terapia para estímulo dos tecidos, a laser puntura para estímulo dos pontos de acupuntura e você estimular pontos que estimulam crescimento ósseo, pontos que estimulam relaxamento muscular, pontos que estimulam uma neoformação, uma melhor homeostase, uma neuromodulação. Então a gente consegue trabalhar também com as técnicas tanto da acupuntura, quanto do laser, quanto a laser puntura. O ozônio também ele entra muito bem no pós-operatório, e eu gosto de usar o ozônio no pós-operatório quando tem algum sinal de alguma possibilidade de infecção. Você consegue prevenir as infecções no pós-operatório com ozônio. Mas eu particularmente prefiro usar o laser, porque o paciente já está dolorido, então a laser puntura, né, ela vai muito bem para a questão de pós-operatório. E a cervicalgia, né, esse exemplo que a gente deu no começo, né, do paciente estar travado, com pontos de microsistemas, de crâniopuntura, por exemplo, ou os pontos de microsistema, a gente consegue. Eu tive uma vez uma paciente que ela chegou para fazer um atendimento dentário normal, e ela comentou comigo que ela estava com o ombro dela com uma dor, fazia ali de 6 a 8 meses, e já tinha passado por vários fisioterapeutas, tomado vários tipos de remédio, e aquilo estava incomodando ela. E ela falou isso porque ela sentou na minha cadeira e ela sentiu o ombro. Aí eu falei para ela, olha, você sabia que existem pontos de acupuntura dentro da cavidade oral? Se você quiser, eu posso posso verificar se dá pra gente fazer algum ponto aqui. Daí eu fiz a seleção dos pontinhos. Ah, não, pode fazer. E eu fiz a aplicação. Lógico, a gente não usa agulhas dentro da boca, né? A gente tem outras técnicas para estimular esses pontos de microsistema, mas eu estimulei 2 pontinhos de microsistemas dentro da boca dela, na minha cadeira odontológica, dentro da boca, que é a minha área de atuação. E ela falou assim, nossa, não sei se é coisa da minha cabeça, mas parece que melhorou, e foi para casa. Aí depois, uns 2 dias eu vi ela e ela falou assim, Regiane, você sabe que meu ombro melhorou? Eu até deitei em cima dele para ter certeza que ele não ia doer e ele não doeu. Que engraçado, eu passei por tantos profissionais e no fim, lógico, não cabe o dentista fazer uma promessa, não, vem cá que eu vou tratar o seu ombro, mas assim, foi alguma coisa que encaixou dentro de um procedimento odontológico e eu utilizei a boca. Então, isso é um exemplo de como está tudo interligado dentro do corpo. E a gente tem, a partir dos meridianos, vários tipos de conexão. Então, quando a gente tem esse conhecimento dos pontos de acupuntura, dos pontos de microsistemas, a gente pode sim trazer um diferencial na nossa prática e um benefício extra para o paciente. E como que é para você trabalhar com essas técnicas? Olha, eu penso hoje que se antes eu me sentia limitada com alguns procedimentos, com algumas situações que aconteciam, hoje a gente tem um conhecimento que possibilita que você tenha mais liberdade de atuação. Então, a gente tem um leque terapêutico, tem possibilidades terapêuticas para utilizar, lógico, sabendo quando, onde e de que forma utilizar, a gente tem resultados bem precisos. E eu sou uma pessoa que fala muito de desafios e soluções. Então, eu falo muito de resolução, de resolver. Meus alunos sabem, né? Nas aulas a gente sempre fala, isso vai resolver o problema do paciente, vamos resolver as situações. Então, eu vejo que hoje a gente pode fazer a diferença na vida dos nossos pacientes. Você não é um mero tratador de dentes, você é um profissional de saúde que está promovendo saúde. Então, acho que isso é bem interessante, a gente poder ser um agente ativo no processo de cura do paciente. Lógico, nós somos parte do processo, mas uma parte que faz alguma diferença, né? Então, acho que esse senso de propósito, de utilidade dentro da profissão que a gente escolheu, eu acho que vale muito a pena. Então, hoje, para mim, faz muito sentido
poder oferecer isso para os meus pacientes e ter essa compreensão maior do que acontece. Como que o dentista pode se aperfeiçoar na técnica cirúrgica? Olha, técnica cirúrgica, eu penso que para o dentista que está buscando esse conhecimento, é importante passar por um curso de formação, curso de capacitação, curso de habilitação. Eu tenho até aqui uma imagem de cirurgia, deixa eu colocar, vamos compartilhar com vocês. Aqui. Então, aqui nessa imagem, por exemplo, a gente tem 2 exemplos de uma osteonecrose cavitacional, de uma cavitação também conhecida como NICO ou FJOJ. Hoje mesmo uma paciente falou assim, isso seria o que o pessoal chama de NICO? Eu falei, erroneamente sim, porque quando a gente fala de neuralgia associada a uma cavitação, a gente está falando do termo NICO. Mas normalmente essas lesões elas podem ser assintomáticas. Então a gente tem aqui 2 imagens de raio-x, o OPG seria, né, a panorâmica e a tomografia mostrando alguma alteração e uma lesão significativa dentro dessa tábua óssea. Aqui a gente tem um outro exemplo que também radiograficamente parece que está tudo bem, porque a gente está falando de uma patologia que não acomete a cortical óssea, mas aí quando você faz um acesso, você encontra um tecido alterado. Então, para você fazer o correto diagnóstico e tratamento dessas lesões, é preciso passar por uma formação, porque ainda a gente não aprende sobre isso na faculdade e em poucos cursos se falam sobre esse tratamento. Então, eu tenho um curso online que eu ofereço ensinando essa técnica cirúrgica, o diagnóstico, todo o preparo do paciente no pré, no pós-operatório, seguindo os conceitos do Dr. Johann Lechner. Também tenho cursos presenciais de imersão, né, que tem à disposição todo esse conhecimento para o paciente, para o dentista poder fazer a sua formação. Hoje eu tenho dentistas que são cirurgiões, alunos, também tenho dentistas que não operam, mas que precisam do diagnóstico para conduzir o paciente na sua clínica, até mesmo encaminhar para as cirurgias quando necessário. Então, é possível fazer essa formação, né, nos nossos cursos online ou presencial a respeito de osteomologia maxilomandibular e o diagnóstico e a técnica cirúrgica. Doutora, que dicas você pode dar para quem não conhece a acupuntura ainda? Olha, para quem não conhece a acupuntura ainda, eu vou dar uma dica simples de pontos que vocês possam utilizar assim agora mesmo. Então, a gente tem um ponto chamado IG4, que ele fica entre o indicador e o polegar. Nessa depressão, logo aqui. Então, como é que você vai localizar em você mesmo? Tem várias formas de localizar esse ponto, mas a forma mais simples seria você pegar o polegar da sua outra mão, colocar aqui na dobra e abaixar. Aonde a ponta do seu dedo ficar, que você vai sentir uma cavidade, aqui é o ponto IG4. Ele é até um ponto doído quando você aperta ele. Nessa profundidade aqui, esse ponto IG4, ele é um ponto que serve para dores de membro superior e cabeça, então é um ponto que a gente usa muito na odontologia, é um ponto para dor de cabeça bem importante. Então, tá com uma dor de cabeça, tá com uma dor na face, você pode utilizar esse ponto. Para ansiedade, esse ponto situado aqui no meio da raiz da glabela, entre as sobrancelhas, esse pontinho aqui bem no meio se chama o ponto yin tang. Esse é um ponto para ansiedade bem importante, então você pode pressionar esse ponto, fazer massagem nesse ponto ali por uns 30 segundos, um minutinho, você vai ver que você vai começar a mudar um pouquinho do padrão. São dicas rápidas, a gente tem aí 400 pontos de acupuntura para mais, né? Então vocês imaginem a quantidade de possibilidades terapêuticas que a gente pode estar fazendo com a acupuntura no nosso dia a dia. E por que o seu curso se chama Laser Puntura Multidisciplinar? Eu comecei fazendo o curso de laser puntura somente para dentistas.
Mas como a gente fala de medicina tradicional chinesa, e a medicina tradicional chinesa, ela abrange o corpo como um todo, o curso de laser puntura multidisciplinar, ele usa aquele mesmo conhecimento para todas as práticas. Então, o dentista utiliza aquele conhecimento para sua prática odontológica. O fisioterapeuta utiliza aquele conhecimento para sua fisioterapia. O fonoaudiólogo também utiliza o mesmo conhecimento. O médico também utiliza o conhecimento. Terapeutas. Então, o curso de laser puntura multidisciplinar, ele serve para qualquer profissional na área da saúde que trabalha com atendimento com pacientes. Porque o conceito da acupuntura, da medicina tradicional chinesa e do laser, ele serve para todos. Então, a gente nomeou o curso de laser puntura multidisciplinar, e na nossa última turma ali, a gente teve quase 100 alunos de diferentes especialidades, e foi uma troca muito rica. E isso sem um invadir a especialidade do outro. A gente só falando de conhecimento e de técnica. Qualquer profissional pode fazer o seu curso? Pode, desde que ele seja um profissional da área da saúde, né? Já tem alguma formação na área da saúde, conhecimento anatômico, né? Que tem algum tipo de formação em ciências biológicas, né? Na área da saúde, ele pode estar fazendo o curso. Então vamos para as considerações finais. Bom, gostaria de convidar a todos que se interessam por esse tema de osteoimunologia, ou querem saber o que é osteoimunologia, como isso pode fazer diferença na sua prática, pessoas que gostam da prática cirúrgica, cirurgiões, implantodontistas, periodontistas, patologistas, radiologistas, né? Colegas que têm interesse em ter um diagnóstico mais apurado de patologias nos seus pacientes, ou até mesmo em compreender o que pode ser interferente na saúde do paciente como um todo. A gente tem uma publicação que é o livro Osteonecrose Cavitacional nos Maxilares, que é uma tradução da obra do Dr. Johann Heckner, e ele também compreende 3 capítulos inéditos, né, de minha autoria, falando sobre a osteoimunologia, justamente para dar essa base para o cirurgião dentista. Então, o livro é um bom ponto de começo, né, de estudo. Nos nossos cursos, a gente fornece o livro normalmente como um bônus, como material didático. Então, fica aí um convite para quem quiser se aprofundar nessa técnica. Um outro convite para os colegas que gostariam de se aprofundar nas práticas integrativas e complementares, que querem ter um diferencial na sua clínica, na sua rotina, ou querem saber ordenar esse conhecimento que já adquiriram ao longo da vida e que de repente está engavetado, está num canto, está sem utilizar ali, está subutilizado no seu dia a dia. Convido a participar dos nossos cursos de laser puntura multidisciplinar, ou curso de microsistema de acupuntura bucal, e participar dos congressos, das palestras. A gente sempre está divulgando esses temas, seguir o nosso conteúdo nas redes sociais, né, tanto no canal do YouTube quanto no Instagram. A gente sempre está publicando algum conteúdo novo. Eu tenho colegas lá em Portugal. Eu tive a oportunidade de ir para Portugal agora no começo do ano, e também fui no ano passado fazer palestras e divulgar o livro lá. Então a gente tem vários alunos portugueses e tem vários colegas portugueses que já adquiriram o nosso livro, que estão fazendo parte desse estudo também. Então é muito rico a gente poder tá passando esse conteúdo, né, através da internet, e alcançando colegas em várias partes, né, do planeta, em vários continentes. Aqui na América do Sul a gente também tem vários alunos, tem alunos no Uruguai, no Chile, na Bolívia, no Peru. Então tem vários outros países vizinhos, né, com a língua espanhola, que também conseguem participar do nosso curso online. A gente tem também suporte, né, em espanhol lá na nossa clínica. Então é a ampliação desse conhecimento, e não é a nossa proposta em nenhum momento modificar a odontologia do jeito que ela é.
dizer que a odontologia está errada, que não é assim que faz. A ideia é somente dar recursos para que os cirurgiões dentistas tenham conhecimento e coragem para fazer mudanças e modificações na sua prática, acrescentando técnicas, acrescentando conceitos, para que você tenha resultados mais otimizados e ajustados à individualidade de cada paciente. Então, não gosto dos termos certo e errado. Eu acho que tudo tem que ser analisado, ajustado e selecionado se ou deve ser colocado ou não naquela situação. Então, podemos ampliar as nossas técnicas e podemos sim enriquecer muito a nossa prática com esses conhecimentos. E eu fico à disposição para passar mais informações para vocês quando for necessário. Doutora Regiane, obrigada pela entrevista. Obrigada.